do CET, obrigada. CET Bento Gonçalves, e eu trouxe um caso de parada cardiorrespiratória no contexto de cirurgia plástica. Bom, avaliação pré-anestésica da paciente, temos os seguintes dados. Paciente feminina, 37 anos, asa 2, portadora de síndrome do pânico, em uso regular de clonazepam, 0,3 miligramas pela manhã, e dose SOS em situações de extrema ansiedade, 0,3 miligramas. Além de depressão, em uso de escitalopram, 20 miligramas pela manhã. O paciente também usava anticoncepcional oral. O procedimento cirúrgico era uma mamoplastia. Em relação aos exames complementares, pré-operatórios, não havia nenhuma alteração. A paciente negava tabagismo, afirmava ser etilista social de 6 copos de cerveja aos finais de semana e negava comorbidades além das já citadas. Era praticante de atividade física regular de longa data, portanto, capacidade funcional maior que 4 MET. Em relação à história prévia, também ela tinha 2 cesáreas prévias sem intercorrências anestésico-cirúrgicas, avaliação das vias aéreas, sem preditores de via aérea difícil, Mallampate 2, boa abertura de boca, boa extensão, mobilidade cervical. E no dia da cirurgia, já estava em jejum há 9 horas. Bom, a chegada no centro cirúrgico foi administrada a medicação pré-anestésica, midazolam, 15 miligramas, por via oral, 30 minutos antes do início da cirurgia. Ela encontrava-se ansiosa, com a escala de Ramsay 3. A técnica anestésica proposta foi uma peridural torácica simples, associada a uma sedação venosa. Em relação à monitorização, foi feita com cardioscopia, eletrocardiografia contínua, oximetria de pulso, pressão arterial não invasiva. Os sinais vitais iniciais eram de 120 por 60 milímetros de mercúrio, paciente um pouco taquicárdica devido à ansiedade, frequência cardíaca de 103, saturação de oxigênio em ar ambiente 99%. Foi puncionado o acesso venoso em membro superior esquerdo com extracat 20 gauge, iniciado uma infusão de Ringer lactato e uma sedação adicional de 3 miligramas de midazolam intravenoso com fentanil 30 microgramas. Foi ofertado oxigênio suplementar sob tenda, num fluxo a 6 litros por minuto. Após isso, a paciente foi posicionada em decúbito lateral esquerdo, foi realizada antisepsia da região torácica com solução de clorexidina alcoólica, realizado o botão anestésico e procedida a peridural, a punção epidural do espaço T5, interespaço T5, T6, com a agulha de TOI 18 gauge, sem nenhuma intercorrência. A técnica foi a perda de resistência ao ar. E a seguir injetados 15 ml de bupivacaína a 0,25% e fentanil 50 microgramas, em dose única. Depois do procedimento, a paciente foi posicionada sentada e administrados mais 3 miligramas de midazolam e começada a cirurgia. Nesse momento, os níveis pressóricos eram de 85 por 55 milímetros de mercúrio. Cerca de 50 minutos após o início da cirurgia, a paciente começou a apresentar agitação psicomotora e foi administrado mais 1 miligrama de midazolam. A paciente evoluiu com queda da pressão arterial para níveis de 50 por 25 milímetros de mercúrio e foi administrada efedrina, 10 miligramas. Entretanto, a paciente evoluiu para ritmo de assistolia. Foram iniciadas, então, as manobras cardiorrespiratórias. Vou passar a palavra para o Dr. Marcelo. Ok. Alguma dúvida em relação ao caso? Perguntas?
Mais ou menos, a maioria dos cirurgiões plásticos, eles realizam a cirurgia, a mamoplastia, na posição sentada. Há uma variabilidade em torno de 30, 45, alguns a 60 graus. Mais tarde, antes de completar a discussão, eu tenho um slide que a gente vai comentar mais um pouco sobre isso, sobre essa variabilidade da posição sentado. Mas, nesse caso, em torno de 45 graus. Marcelo, uma dúvida. Uma paciente, assim, dúvida mesmo. Eu trabalhei com plástica há muitos anos, a gente só fazia anestesia geral. A minha dúvida é, uma paciente com história de síndrome do pânico, extremamente ansiosa, que já fazia uso de algumas medicações que atuam no sistema nervoso central. Eu passei por algumas situações na cirurgia plástica em que os pacientes só diziam outras coisas mais que eles tomavam depois que a cirurgia tinha sido concluída, ou então não tinha sido concluída porque não foi possível anestesiar. Esse é um outro quadro. Assim, por que a indicação da cirurgia da mamoplastia sob peridural torácica nessa paciente com esse perfil? Dúvidas? Excelente pergunta. É uma paciente que já apresenta um quadro de ansiedade extrema, ela tem síndrome do pânico, né, usa algumas medicações, tem um quadro de depressão. Cabe lembrar que ela usa duas substâncias que competem pelo mesmo sítio de metabolização que os anestésicos locais tipo amida, o citocromo P450 e algumas enzimas desse citocromo. Então, a gente está aplicando um anestésico local do tipo amida, cuja metabolização já se encontra diminuído em virtude das medicações próprias que ela está usando, que foram repicadas durante a cirurgia. A escolha da técnica, se eu for revelar, eu vou estar estragando um pouquinho o caso. Eu vou deixar para o final a revelação, senão acho que vai perder um pouco o entusiasmo, né? Mas eu acho que foi a técnica do anestesista. O anestesista se sente familiarizado, ele gosta de fazer peridural torácica, o custo, o pacote da clínica oferece um desconto para quando é anestesia regional, em detrimento da anestesia geral. Então, somando tudo a isso, ele optou por fazer essa técnica, mas no final eu revelo. Eu ia aproveitar, Marcelo, para saber por que, então, não colocar um catéter. E titular isso mais adequadamente. Perfeito. Né? O custo aí, no caso do pacote, não vai fazer muita diferença, não, porque está incluído. Perfeito. Entendeu? Não faz, não. Mas eu queria só saber, em quanto tempo a cirurgia foi concluída? Não. Em 50 minutos do início, ela apresentou o evento crítico. E outra coisa, o cirurgião chegou a fazer alguma coisa ou não? Já havia começado a cirurgia. Já tinha. E ele tem por hábito fazer algum tipo de infiltração ou não? Não, nesse caso não. Não. Só o anestésico no neuroeixo. Tá bom. Seria a técnica mais indicada a utilização de um catéter peridural para você utilizar, titular a dose, evitando sobredoses do anestésico e possibilidade de repique caso a cirurgia se estenda, se haja alguma necessidade. Eu também optaria pelo catéter peridural, se fosse o caso, ou escolher uma técnica regional. Eu só gostaria de fazer um comentário. Hoje nós tivemos dois casos, o anterior e esse, de posicionamento do paciente em decúbito elevado. Um com anestesia geral e bloqueio, e esse só com bloqueio. Né? Nessa situação a gente tem que tomar muito cuidado, porque na minha visão esse é o reflexo de Barber invertido, não Barrett-Jones, mas o Barber invertido. Quando diminuiu o retorno venoso, o paciente bradicardizou e predominou o parasimpático dele, nas duas situações. E isso acabou degringolando para a sistolia e no outro foi tratado a tempo. Né? Então, nessas situações nas quais o paciente sob anestesia geral, simpático praticamente bloqueado, e uma peridural torácica, simpático também bloqueado, na situação de diminuição de retorno venoso, o coração não vai reagir taquicardizando, ele vai reagir bradicardizando. Certo? E aí, entrando num ciclo que muitas vezes a gente não consegue reverter mais. Né? E uma outra coisa a respeito desse reflexo Basil-Gersh,
que eu até esqueci de falar na minha apresentação, doutor Davi, é que, aparentemente, ele tem uma repercussão maior ainda quando está sob anestesia regional e sedação. A anestesia geral, ou uma sedação profunda, ela tende a ter um efeito protetivo dessa resposta, né? Então, por exemplo, em cirurgias de ombro, a gente via muito mais isso quando se fazia sedação leve para o paciente, por exemplo, querer ver a televisão, ver a cirurgia simultaneamente. Uma vez que o paciente é sedado mais profundamente, mesmo que sem anestesia geral, os reflexos tendem a ficar um pouco mais abolidos. Mas é claro que eles estão sempre por ali, é sempre um risco. Esse caso foi só bloqueio e sedação sem anestesia geral associada. Eu posso dar continuidade? Então, vamos lá. O próximo slide. Bom, então, a dúvida seria uma anestesia regional ou uma anestesia geral. Então, a gente leva em conta alguns fatores, tempo cirúrgico, posicionamento do paciente na mesa cirúrgica, a existência e a incidência de fenômenos tromboembólicos, incidência de náuseas e vômitos pós-operatórios, diminuição de sangramento e alterações ventilatórias. Aqui, no caso, a gente vai falar especificamente da posição do paciente. O paciente está sendo operado em posição sentada. Isso já foi falado em aulas anteriores, que a pressão de perfusão cerebral é a diminuição da pressão arterial média e da pressão venosa cerebral, em torno de 42 milímetros de mercúrio, e que a pressão arterial média, em torno de 50 milímetros, equivale a uma pressão arterial sistólica em torno de 60, 70 milímetros de mercúrio, e que a cada subida de 1 centímetro da cabeça em relação ao nível cardíaco, a gente tem uma diminuição em torno de 0,8 milímetros da pressão arterial sistólica. Então, a gente operando essa paciente em quase 45 graus, a gente tem uma redução bastante acentuada da pressão de perfusão cerebral. Cabe lembrar que nas cirurgias, nas anestesias para cirurgia plástica, a gente tem um fator econômico como um fator muito importante. Quem trabalha com anestesia para cirurgia plástica sabe disso. Cada medicação acrescida aumenta a conta da paciente no final. Então, se você for utilizar um BIS, um índice para avaliação de pressão, de perfusão cerebral, a gente tem um comprometimento do orçamento dessa paciente. Se a gente for utilizar uma manta térmica prevenindo a profilaxia da hipotermia pós-operatória, a gente tem um custo adicional ao paciente. Então, o fator econômico é mais um fator que joga contra nós que fazemos anestesia para a cirurgia plástica. E cabe acrescentar também que se a PCO2 se encontrar diminuída, você está prejudicando mais ainda essa pressão de perfusão cerebral. No caso das anestesias gerais, em que você hiperventila o seu paciente. Então, aqui é um exemplo de uma paciente, não é o caso em questão, mas é uma paciente que está sendo operada por uma reconstrução de mama bilateral, por sequela de neoplasia, mastectomia bilateral. É uma paciente de 72 anos, que ela é operada quase a mais de 45 graus. E o cirurgião executa essa cirurgia cerca de 3 horas com a paciente em posição sentada. No caso, é uma anestesia geral, diferente do caso apresentado. A paciente preparada para a cirurgia. E a gente sabe que a anestesia, para quem defende o bloqueio regional, a gente sabe que aqui no Rio de Janeiro tem uma escola muito forte, com uma casuística muito grande, que defende a anestesia regional, a peridural para a cirurgia de mama. Então, eles alegam alguns fatores que a gente vai levar em conta. Um deles é a hipotensão arterial induzida, para diminuir o sangramento do sítio cirúrgico. É verdade, diminui o sítio cirúrgico, o sangramento, mas a gente também tem que levar em conta que diminui também a pressão de perfusão cerebral. Então, a gente está preparando um campo cirúrgico excelente para o cirurgião e preparando um campo muito ruim para a cognição desse paciente no pós-operatório. A gente consegue essa anestesia hipotensiva com a própria anestesia geral, utilizando algumas drogas, ou com o nosso bloqueio regional pelo bloqueio simpático, diminuição de retorno venoso, imputado a essa anestesia condutiva. Só para citar
uma publicação do Dr. Lavinas, que infelizmente não se encontra mais conosco, onde ele preconizava anestesia hipotensiva como fator protetor, desde que tomado algumas medidas para evitar apoptose celular, enfim, preservando a célula com essa técnica de anestesia hipotensiva permissiva. O bloqueio, só que a gente também tem que lembrar que o bloqueio peridural ele também altera a dinâmica da musculatura da caixa torácica. Então, a gente sabe que um bloqueio alto ele faz uma diminuição da atividade dessa musculatura intercostal e, com isso, a gente tem uma alteração da dinâmica ventilatória. Essa alteração ela é mais frequente em concentrações mais elevadas de bupivacaína e de ropivacaína, por isso preconiza-se diluir essa concentração de bupivacaína e para interferir menos possível com essa dinâmica, evitando uma hipoventilação. Bom, o caso em questão, eu não quis revelar no início, mas é um caso fictício. Não é a técnica que eu preconizo, não é a técnica que eu realizo de rotina, eu faço anestesia geral, mas eu queria levantar essa polêmica. Se eu falasse isso, eu ia perder toda a graça, né? Eu queria levantar essa polêmica, até para ver da plateia se existe algum defensor da técnica da anestesia peridural por injeção simples para a realização desse tipo de cirurgia. Eu não estou contraindicando a técnica, eu acho que, quando bem conduzida, bem realizada, ela tem seu valor, desde que todas essas alterações hemodinâmicas ventilatórias sejam pensadas e sejam tratadas de forma eficaz por quem realiza. Quando você falou em técnica hipotensiva também, uma das possibilidades, quando se trabalha com anestesia geral, sobretudo para cirurgias de mama, é infiltração com anestésico com vasoconstrictor, né? Que, além de diminuir muito o sangramento, também diminui bastante a quantidade, as concentrações do que você usa e aumentando até a analgesia pós-operatória. É outra possibilidade também. Perfeito, né? Perfeita colocação. Outra coisa também que eu acho é que o cirurgião também, se ele quer que você use o bloqueio peridural, seja ele simples, seja ele contínuo, por questões de custo, ele também tem que entender que certas posições nós não vamos poder fazê-lo. Então, tem que haver uma conversa entre o anestesiologista e o cirurgião para que se encontre um meio termo, né? Não colocar 45 ou 90 graus, de repente a uns 30 graus, que ele consiga, na hora de montar, como você já conduziu sua anestesia, já hidratou seu paciente, certo? Ele possa levantar a paciente, ver se a montagem está adequada e depois retornar na posição mais adequada para o doente. Eu acho que isso é viável. Eu também faço anestesia geral, mas isso também não é uma coisa impossível de acontecer, mas só acho que tem que haver um acordo entre as partes. Só chamando a atenção, esse módulo é um módulo de parada cardíaca e a gente só tem que lembrar que um doente que para em posição sentada é um doente que provavelmente já está com hipoperfusão cerebral um pouco antes do período em que ocorreu a parada em si. Então, botar um doente em posição sentada, fazer uma técnica hipotensiva é uma coisa extremamente perigosa, principalmente na vigência de não monitorização eletroencefalográfica, seja ela do tipo que for. Se for para falar de conflito de interesse, eu tenho, eventualmente faço palestras patrocinadas, sim, sobre BIS, mas não é disso que eu estou falando agora. Poderia ser entropia, poderia ser qualquer outro monitor. O que eu quero chamar a atenção é que esse doente já está numa situação de hipoperfusão cerebral há mais tempo do que ocorreu a parada cardíaca, que a gente não sabe dizer exatamente a partir de que momento esse cérebro começou a ser mal perfundido. O prognóstico dessa parada, não só do ponto de vista de retorno à circulação espontânea, mas quanto do ponto de vista de recuperação neurológica pós-parada, é muito ruim. Então, mesmo um doente rígido que a gente põe em posição sentada, tem que ter muito cuidado, porque neurologicamente é muito provável que ele evolua muito mal, mesmo que saia da parada. Perfeito. Posso só fazer uma colocação? Em geral,
ou Doppler transcraniano ou oximetria. Eu queria até perguntar para o Guilherme, qualquer outra pessoa da plateia, alguém tem experiência com isso, doente sentado, com monitorização da oximetria, sensibilidade nessas situações? Oximetria cerebral, né? Simone, só se o Guilherme nos Estados Unidos. A oximetria cerebral não tá disponível aqui no Brasil ainda. Sim, tem uma pessoa que trabalha comigo, ficou um tempo nos Estados Unidos, a sensibilidade e a especificidade do método é boa, a sensibilidade é um pouco discutida. Eu não tenho nenhuma experiência pessoal. A pergunta era para o Guilherme, se ele tem. Você tem, Guilherme? Uma pergunta, Luiz Carlos. Não, eu aproveitei que eu olhei aqui para trás para a Simone e vi Garamboni lá atrás. E o Marco, eu sei que tem muita experiência com bloqueio peridural, estou tomando a liberdade de pedir a opinião dele aqui agora. Não é meu, não. Bom, boa noite. Queria só pedir... boa tarde. Eu só queria pedir desculpa porque eu cheguei agora e eu não vi o caso clínico, né? Então, assim, eu tô aqui para colaborar de todas as formas. Marquinhos, eu posso resumir em poucas palavras. Uma paciente rígida, com uma síndrome do pânico e ansiedade, tratando medicamentosamente, vai fazer uma mamoplastia, é feito um bloqueio peridural, T5, T6, ropivacaína 0,5%? 0,25%, 15 ml, com fentanil 50 microgramas. Operado em posição sentada, 50 minutos depois do início da cirurgia, ela bradicardiza e para. Tá, então, assim, qual seria a dúvida? O que eu posso dizer para vocês é que eu faço o bloqueio peridural para mama já tem um tempo, né? E durante algum tempo eu usei a ropivacaína para fazer esse tipo de bloqueio. Na literatura diz que a ropivacaína até 0,2% é suficiente como uma analgesia operatória eficiente como técnica primária para a cirurgia das mamas. Mas quando eu abandonei a técnica com ropivacaína por alguns motivos. Eu fazia o ropivacaína a 0,30%, 0,4% no máximo. Abaixo dessa concentração, o que acontece? Isso é a experiência que eu tenho, né? Abaixo dessa concentração, ela não é suficiente, dependendo do cirurgião e da técnica utilizada, para que seja utilizada como técnica principal para anestesia das mamas. A paciente sente dor depois de um tempo. Então, às vezes, você tem que, por causa dessa ineficiência do bloqueio, eu não digo nem falha, né? Porque mesmo que o bloqueio tenha pego, ele foi ineficiente para que se terminasse a cirurgia. A ropivacaína, nessas doses tão baixas, você tem que reconhecer isso e não tentar consertar o seu bloqueio com uma sedação excessiva. Porque às vezes você vai sedar demais esse paciente, está numa posição sentada, e ele vai deprimindo. E a gente sabe que a oximetria 100% não garante que o paciente não está retendo CO2. Ele pode estar hipoventilando, fazendo retenção de CO2, e mesmo com a oximetria alta. Então, a maior causa de arritmia que a gente tem em pacientes sob sedação é a retenção de CO2. Então, pode ser, estou chutando que essa paciente tenha feito uma parada cardíaca por hipoventilação. O que eu posso dizer para vocês é que essa concentração de naropim dificilmente vai causar algum tipo de... ela no espaço peridural, né, que não foi para o espaço subaracnoideu, que pode ter sido o caso também, a gente não sabe. Se ela estiver no espaço peridural, ela não é suficiente para causar uma hipoventilação do paciente. Ela não é suficiente para causar uma hipotonia da musculatura acessória, muito menos do diafragma. Então, o paciente, se não tiver muito sedado, ele vai ventilar bem. Eu não estou falando das alterações da paciente sentada em si, eu estou falando da alteração na mecânica ventilatória do naropim a 0,2 a 0,25. E eu abandonei a técnica com naropim, né, mais concentrado, porque eu não conseguia um bloqueio eficiente com naropim abaixo de 0,35, 0,40 para a cirurgia das mãos, porque realmente me dava uma bradicardia muito grande. Mesmo sentando até 45 graus, né, a literatura diz que até 60 graus você pode sentar o paciente desde que paulatinamente e bem hidratado e bem monitorizado, que as repercussões clínicas e hemodinâmicas não são significativas. Isso estou falando do paciente asa 1, né, pelo amor de Deus, não estou falando do paciente asa 3, asa 4, não estou falando nada disso. Então, eu tinha essa bradicardia importante com o naropim, mesmo sentando de 15 em 15 graus até 45 graus, e cirurgia durando
em torno de 2 horas e meia, 3 horas a mamoplastia inteira. E era exatamente em torno de 50 minutos a 1 hora e 10 que essa bradicardia acontecia. E ela acontecia de forma inesperada e, a princípio, sem causa aparente. Tá? Então, hoje em dia, se eu faço um bloqueio peridural torácico para mama, eu procuro usar outro anestésico que não o naropim, que é o caso, né? Então, assim, para resumir, eu posso falar para vocês... Garamboni, que a gente está na hora, resume. Vou resumir assim, o que eu posso falar para você é o seguinte, é que o bloqueio peridural torácico para mama é uma técnica mundialmente consagrada. Ninguém está inventando nada. O que você não pode é desrespeitar os limites da técnica. E na cirurgia plástica, principalmente, tem que ter um entrosamento muito grande da equipe anestésico-cirúrgica. Você não pode fazer um bloqueio qualquer que seja, para um cirurgião plástico, por exemplo, que vai fazer mama, abdômen, que ele não entenda que a sedação não é anestesia geral. Tá? É uma sedação. Então, se ele pedir para você, doutor Marco, doutor Marcelo, quem quer que seja, olha, eu quero a imobilidade completa do paciente, a única alternativa é a anestesia geral com uso de bloqueador neuromuscular. Tá? E desde que realizado de maneira correta, né, respeitando os limites da técnica, o bloqueio peridural torácico pode ser realizado com segurança e ele traz alguns benefícios para o paciente. Tá ok. A última palavra que eu quero que você fale. Qual é o anestésico que você usa? Uma única palavra. Nova bupivacaína. Ok, obrigado. Convido a todos para o coffee break. Gostaria de parabenizar o Marcelo.